palavra nesta madrugada, o tema desta noite é: não entre na peleja que não é sua. Esse é o tema da nossa ministração desta noite. Não entre na peleja que não é sua. A palavra se encontra em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 ao 24. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 ao 24. Amém? Vou estar lendo nesta noite. O tema é: não entre na peleja que não é sua. Amém? Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os frecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Versos 25. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das lamentações. Amém? A nossa palavra que eu acabei de ler, a nossa irmã Gisélia está perguntando, está em 2 Crônicas, capítulo 35, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 ao 25. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 ao 35. Bota aí para mim, por favor. Amém? Como eu disse, o tema da nossa noite é: não entre na peleja que não é sua. Nós vemos aqui a história de um grande rei, rei Josias, né? Foi chamado para reinar com 8 anos de idade. Um rei que nós vemos que foi um rei excelente, né? Filho de Amon, neto de Manassés. Ele seguiu da sua genealogia, que ele seguiu a rígido, foi a de Davi, né? E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Não se desviou, que a palavra diz que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele não deixou os olhos deles fixados em outro lugar. Sabemos que Josias, ele estabeleceu o culto ao Senhor, né? Ele uniu novamente o reino de Israel. Josias aboliu a idolatria. Josias buscou seguir os escritos da lei. Josias, ele andou conforme ele trouxe o povo à aliança de volta com o Senhor, porque o povo estava totalmente andando conforme o teu querer, né? Seguindo a outros deuses, na idolatria. Dentro do templo do Senhor havia pessoas com postes ídolos, né? Havia prostituição cultural dentro do templo do Senhor. E Josias, quando ele começou a reinar, ele começou a estabelecer, ele começou a trazer de volta tudo aquilo que estava perdido. Mas nós vemos aqui em 2 Crônicas, onde eu acabei de ler, um versículo que diz que se levanta Faraó Neco, e ele ia guerrear contra outra cidade, contra Carquemis. Só que ele chega, e ele, ao passar, ele chega diante de Josias, e ele diz para Josias, ele sai de encontro a Josias, e ele manda mensageiros dizer a Josias: que tenho eu contigo, rei de Judá?
Porque a peleja dele não era com Josias, não era contra Israel. A peleja dele era contra Carquemis. Ele só iria passar. Ele mandou um mensageiro dizendo ele. E ele disse, olha, não vou contra ti, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida-te de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Querido, nós vemos aqui agora o rei do Egito, o rei Neco, ele indo para uma peleja. E ele diz que essa peleja, quem estava com ele era Deus. Deus estava com ele nessa peleja. E nós vemos agora aqui um grande rei, um homem que andou de coração sincero, um homem que andou com retidão diante do Senhor. Ele entrando no meio de uma peleja que ele não tinha nada a ver com isso. Ele entrando no meio de um assunto que não era com ele. E o rei, ele manda mensageiros, Faraó Neco manda mensageiro para ele dizendo, olha, a minha peleja não é contigo. A minha peleja é contra Carquemis. É contra aquele que vem contra mim. E Deus é comigo nessa peleja. Só que nós vemos aqui que Josias, ele não dá ouvido. E nós vemos mais adiante que ele saiu ferido dessa guerra. De repente, nessa madrugada, você está ferido. Você está se sentindo como Josias. De repente, algum frecheiro acertou em você o seu coração, acertou a sua alma, conseguiu ferir os seus ouvidos, os seus olhos. Porque de repente você entrou numa peleja que não era para você. Você entrou em algo que não era para você fazer. Ou então Deus falou para algo para você que era para você não fazer e você fez. E nós vemos aqui, ele se opôs, Josias se opôs contra a palavra do Senhor. Até porque a palavra não estava vindo de ninguém da parte de Israel. A palavra estava vindo de pessoas de fora. Vamos trazer para os nossos dias atuais, estava vindo de alguém com a gente não confia. Estava vindo de alguém a qual a gente não dá crédito. Estava vindo de alguém que não pertence ao mesmo Deus que nós pertencemos. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer. Os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos reconhecer, queridos, estamos vivendo um tempo que nós já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo um tempo que nós só queremos saber de coisas boas, notícias boas. E as notícias que vêm ruins, nós não queremos ouvir. Querido, mas tem notícias que vêm para a nossa vida, que o Senhor, ele vai usar pessoas que nós não acreditamos, pessoas que não damos créditos, porque Deus aqui, ele usou um homem que não tinha nada a ver com o povo de Israel, mas Deus usou ele para dizer, olha, eu não vim contra você não, eu estou vindo contra outro povo, eu estou vindo contra Carquemis. Não venha contra mim, porque eu estou indo nessa peleja, mas Deus me enviou para essa peleja. Deus me apressou para que eu fosse. Não se oponha contra mim. Querido, não se oponha contra os propósitos de Deus. Não se oponha nesta madrugada contra a palavra de Deus. Não tente ir contra o que o Senhor está falando para você fazer. Não tente ir contra o que o Senhor está botando para você e você está achando, não, isso não quero, isso eu não posso, isso não é para mim. Não vá contra a palavra de Deus nessa manhã. Não entre em desobediência com Deus, porque nós vimos que o rei Josias, ele foi um excelente rei. O versículo 16 diz que assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Versículo 18, de 2 Crônicas 35 mesmo, tá? Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém.
O rei Josias foi um grande homem diante de Deus, um grande homem. Olha, no versículo 18 diz que nunca, pois celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Querido, desde os dias que eles saíram do Egito. Aquela foi a Páscoa que ficou marcada, mas depois disso nunca mais houve uma comemoração como a que se fez o rei Josias na época de Páscoa. Um grande homem diante do Senhor, um homem que estabeleceu o culto a Deus, um homem que fez o povo retornar aos caminhos do Senhor, o povo que estavam perdido. Mas por ele se opor contra a palavra do Senhor, ele não acreditou que aquela palavra estava vindo de Deus, que era para ele não se opor contra ele, não ir contra o rei Neco. Ele saiu ferido, ele saiu morto daquela guerra. De repente hoje você está carregando uma cruz que você está achando pesada demais para você. E Deus deve estar dizendo para você, olha, essa peleja não é sua. Essa guerra, ela não é sua. Essa guerra que você está tentando guerrear, essa peleja, essa cruz que você está tentando carregar, ela não é sua. Ela está se tornando pesada demais. Porque de repente você está tentando carregar a peleja de outras pessoas. Você está tentando impedir que Deus trabalhe na vida de outras pessoas e você está se opondo, se colocando no lugar. E não é isso que Deus quer nesta manhã. Querido, não se opõe contra a palavra de Deus. Não faça como o rei Josias, um homem que obedeceu a Deus em todo o seu reinado, mas que no final do seu reinado, ele deixou de ouvir a palavra de Deus. Porque estava ouvindo de uma pessoa que ele nem imaginava. Às vezes achamos que a resposta de Deus, às vezes achamos que aquilo que Deus irá fazer para a nossa vida, ela tem que vir de alguém próximo, alguém que nós conhecemos, alguém que nós conhecemos a índole da pessoa. Nem sempre. Nem sempre. Aqui Deus usou Faraó Neco, dizendo, não se oponha contra mim, porque a minha peleja não é contra você. Eu estou vindo a mando de Deus. Então, querido, não se oponha contra a palavra de Deus nesta manhã. Porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Eu não estou dizendo que você não deve orar pela sua família. Eu não estou dizendo que você não deve buscar pelos seus objetivos, pelos objetivos dos seus. Eu não estou dizendo que você deve abandonar, você vê uma pessoa e você não orar por ela, não estender a mão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é você pegar o fardo do outro, é você pegar as responsabilidades do outro e trazer sobre os seus ombros. É você pegar aquilo que o outro tinha que fazer e você fazer por ele. É Deus dar uma ordem e você fazer outra. Não se oponha contra a palavra de Deus. A sua cruz vai se tornar pesada demais quando nós tentamos carregar de outra pessoa junto. Então, querido, você continue orando sim por um parente seu, por uma família sua, mas cada um deve carregar a sua cruz. Nós somos somente intercessores do povo aqui na terra. Nós somos intercessores dessa nação, nós somos intercessores da nossa família, nós somos intercessores de todos aqueles que precisam de oração. Mas não se sinta responsável pelas atitudes, pelas escolhas que cada um faça. Não se oponha contra a palavra de Deus. Não entre numa peleja que não é sua. Antes de você entrar em alguma peleja, pergunta, Senhor, eu posso? Senhor, eu devo? Senhor, eu devo orar, eu devo buscar, eu devo fazer? Porque muitas das vezes, queridos, estamos entrando em guerra que não é para nós entrarmos. Então fique com essa palavra. Não faça como o rei Josias. Porém, Josias não tornou atrás, no versículo 22. Antes se disfarçou para pelejar contra ele e não dando ouvido à palavra que Neco lhe falara da parte de Deus. Querido, dê ouvido à palavra de Deus. Independente de quem está vindo, tenha seus ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a identificar quando Deus está falando contigo, independente de quem esteja vindo.
tenha ouvidos, peça ao Senhor nesta madrugada: Senhor, me dá discernimento. Senhor, me ajude a ouvir, a entender a sua voz, Senhor, a reconhecer quando é o Senhor que fala comigo. Porque muitas das vezes nós imaginamos: o Senhor vai vir, vai falar comigo de uma tal forma, vai ser desse jeito, e nós já calculamos tudo, imaginamos na nossa mente. Mas o Senhor pode falar de outras formas. O Senhor pode usar pessoas que nem imaginamos. Mas, querido, tenha os seus ouvidos sensíveis a entender quando é o Senhor que fala contigo e comigo nesta manhã. Não entre em peleja que não seja sua. Peça direção a Deus. Assim como o rei Josias, tudo ele fazia seguindo a direção de Deus. Mas por ele se opor contra a palavra do Senhor, ele não deu ouvidos. Ele não acreditou que aquela palavra ela vinha de Deus. E aquela palavra estava vindo de Deus, que não era para ele se meter. E ali foi a morte dele.